Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seu nome seja bendito, louvado, glorificado, adorado. Hoje nós tomamos uma frase do Evangelho que está lá em São João, que é capítulo 8, versículos 42, os anteriores, também alguns posteriores. No 42 vai dizer, Jesus está discutindo com os fariseus a respeito da sua missão, de quem ele é, do que ele faz, e os fariseus contestando a Deus, contestando a Jesus, e ele vai dizer uma frase que considero muito importante: se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis, porque eu saí de Deus. Veja como é importante isso. Você ouve muitas religiões, por exemplo, monoteístas, algumas que creem num verdadeiro Deus, num só Deus, as religiões que creem num só Deus, as religiões monoteístas. Então, quando essa frase, se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis, porque eu saí de Deus. Veja, nessa hora, Jesus proclamando que ele saiu de Deus. Se nós amamos a Deus, nós também o amaremos. E é interessante que se Deus fosse o vosso Pai, vós me amaríeis, porque eu saí de Deus. Agora pensa nas pessoas, muitas pessoas, parece que a indiferença é uma praga que é disseminada, que a muito custo se cura, é como um vício, como uma droga que é muito difícil de ser curada, muito difícil de ser tratada. Por que eu digo isso? Porque imaginem vamos falar em percentual de pessoas. Quantas pessoas existem na tua cidade que acreditam em Deus? Mas eu rezo em casa, eu tenho o meu jeito de crer, eu não me envolvo com religião nenhuma, porque eu não acho que religião não se discute, porque eu acho que cada um na sua, tudo tem que ficar numa boa, e eu não me envolvo porque as pessoas que pregam a religião às vezes não se entendem, um briga com o outro, um fala mal do outro, então eu prefiro ficar na minha casa, eu rezo na minha casa. Deus está no céu, Ele me ouve, até isso é verdade, Ele está no céu, Ele te ouve, mas se Deus fosse o vosso Pai, vocês amariam Jesus Cristo. Olha só, eu creio em Deus, eu rezo na minha casa. Então, essa praga disseminada entre aqueles que não querem nenhum envolvimento, nem com as pessoas, nem com o próprio Deus, afirmando acreditar em Deus, ao mesmo tempo o renegam, porque Jesus vai dizer, se Deus fosse o vosso Pai, vocês me amariam, porque eu saí de Deus. E o que seria para essas pessoas amar a Deus? Seria amar a Jesus Cristo, fazer a sua vontade, ter amor pela sua palavra, ou como aqueles que a gente já disse, foi um homem que escreveu isso. Os homens vão proclamando absurdos sem se darem conta disso. Se eu afirmar, veja bem, se eu afirmar foi um homem que escreveu isso, como Deus faria então? Deus teria que vir a mim, né? Olha, eu sou Deus aqui, eu vou escrever na sua frente, tá bom? A palavra que você quer. Aí como faz? Eu sou temporal, eu sou perecível,
humanamente dizendo, nesse mundo aqui, eu digo. Então, quando eu morresse, o outro ia dizer, mas como é que eu vou saber se foi Deus que escreveu? Eu não estava lá, não é? Olha, a árvore da ciência do bem e do mal, o que faz isso? Você já pensou? É o orgulho próprio, é o egoísmo, é a escolha da autossuficiência, da soberba. Eu sou autossuficiente. Então, mesmo se Deus tivesse vindo na presença, e ele veio, foi Jesus, embora ele não tenha escrito manualmente nada, escrito uma palavra num livro, como nos rolos, nos pergaminhos que se tem daquela idade, mas foi aqueles que viveram a experiência com ele que escreveram. Então, se Deus fosse o vosso Pai, vocês me amariam porque eu saí de Deus. Então Deus não é o Pai dessa gente. Aquela fé que eles proclamam, entre aspas, não existe. Porque se eles amassem a Deus, amassem o Pai, se Deus fosse vosso Pai, vocês me amariam. Não fatalmente desembocariam no amor a Jesus Cristo. Se houvesse traços do amor a Deus, fatalmente eles desembocariam, terminariam amando a nosso Senhor Jesus Cristo. E amando a nosso Senhor, amariam a sua palavra, o seu Evangelho. E se você ler o Evangelho, você não precisa de um atestado de idoneidade de que foi Deus que escreveu alguma coisa. São João vai dizer, eu sei que eu digo a verdade, eu toquei o verbo da vida, eu vivi com ele, eu vi o que nossas mãos apalparam, o que nós vimos e ouvimos, o verbo da vida. Então, crer em Deus, e é isso que nós suplicamos para que todos aqueles que confessam que têm a sua fé, eu amo a Deus do meu jeito, não tem jeito de amar a Deus a não ser amando Jesus. Olha essa frase, como ela é densa, como ela é carregada de significado, de poder, de realidade de vida. Se Deus fosse o vosso Pai, vós me amaríeis porque eu saí de Deus. E no Evangelho de São João, voltamos sempre lá, tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito, nele há vida e a vida era a luz dos homens, mas os homens não o receberam, veio para o que era os seus e os seus não o receberam. Porque já pensou por que é que as pessoas confessam que não se envolvem com religião, não se envolvem, não discutem religião, não querem aprender a religião? Às vezes, tudo que as pessoas sabem de fé e de religião e por exemplo, você vê as pessoas, ajuda-te que eu te ajudarei. Jesus mesmo falou isso. Jesus nunca falou isso. É claro, pode ter vários significados dentro do Evangelho. A fé sem obras é morta. Mas Jesus nunca falou, ajuda-te que eu te ajudarei. Olha o nível da compreensão e do amor que esse povo tem a Jesus. Jesus nunca falou isso. Eles ouviram isso não sei aonde, mas na palavra, na descrição da palavra, nunca está escrito, nunca isso aí está em parte nenhuma dos evangelhos. Ajuda-te que eu te ajudarei. O que é isso? Um evangelho novo? Certamente não é o de Cristo, porque tamanha é a ignorância da pessoa que ele ouve palavras, não sabe se é do Evangelho ou se não é, e fica repetindo como se fosse. Olha a virose que se estende, vai se estendendo a tantas pessoas. Agora muitas pessoas creem, acreditam severamente que o importante é amar a Deus.
Você não ama a Deus se você não amar a Jesus. Não existe amor a Deus porque Deus se fez homem, nos amou até obediência, até a morte, morte de cruz. Jesus obedeceu em tudo à vontade do Pai e ofereceu a sua vida por todos nós. Rejeitar essa oferta da cruz, rejeitar o próprio Deus, o próprio Jesus vai dizer: se não credes em mim, não credes também em Deus. Se Deus fosse vosso Pai, vocês me amariam porque eu saí de Deus. Então, essas pessoas precisam do conhecimento do Evangelho. Não existe ninguém se salva sozinho. Se salva dentro, por quê? Porque a palavra de Deus te convida. Você viu lá as primeiras comunidades, nos atos do Evangelho narrada, vejam como eles se amam. Nós somos católicos? Somos. Ah, mas eu vi uma história de um padre pedófilo, de um padre homossexual. Tem, claro que tem. Não contestamos isso. Mas nós vivemos da fé no Senhor Jesus. Nós rezamos por essas pessoas. Porque se existem padres que apostataram da fé, muitos se casaram. A gente viu lá, por exemplo, no filme de São Francisco, um dos que o seguiam, chega para diante de um momento, numa janela, vê uma mulher lá passando roupa, arrumando não sei, ele se encanta com aquilo, a beleza feminina encanta realmente, tudo aquilo parece que é uma criação especial de Deus, né? Então, é só olhar aquilo com... Então, ele não queria mais fazer os votos que São Francisco fazia. Então, ele fala, aí São Francisco, com toda a bondade, vai dizer: filho, se tua vocação é essa, vai, seja feliz. Seja feliz com a vocação que você quis de se casar. Então, tudo, nós vivemos na Igreja Católica, e é claro, ela tem muitos problemas. Nós vivemos ali, nós vemos. Nós somos problemas para os outros são problemas para nós, mas a ninguém é dado o direito de sair de lá. Como se aprende a perdoar? Perdoando. Como se aprende a amar? Só amando. Como se aprende a amar os inimigos? Amando os pecadores. Se escândalos acontecem, a igreja está sendo perseguida. Se você caminhar pela internet, no YouTube, você vai ver uma verdadeira luta. Pessoas dentro da igreja querendo deturpar, destruir a igreja. A própria teologia da libertação. Você vai ver, não porque tirar o homem da pobreza, mas querem fazer isso na marra. Mas não é só isso. Comunistas querendo usar a igreja para infiltrar comunismo dentro da igreja, para usar a igreja para implantar comunismo nos países. A igreja é isso, é uma luta de gente grande, é alimento sólido, como fala São Paulo. Ah, vai lá que eu te dou um leitinho, você não vai ser escandalizado com nada. Você não vai se escandalizar com nada. Vão tratar você que nem um bebê numa redoma, aqueles bebês que não têm resistência. Então, põe numa redoma, põe numa bolha. Nada pode tocar nele se não machuca. Nós nos machucamos sim. Nós estamos na luta. Nós sentimos muitas vezes o calor da batalha, nos aborrecemos, desanimamos. E somos incompreendidos, incompreendemos os outros, não compreendemos também os outros, quando nos chamam a atenção, mas é disso que é feita a igreja, é dessa luta.
coisas que têm sabor. Ali não é uma confeitaria, que tudo é docinho, que tudo é maravilhoso, mas aquilo tem sabor, tem gosto, como um remédio amargo que você toma, mas você sabe que vai fazer bem. Uma injeção que às vezes é doída, como é dolorida, mas você sabe que aquilo vai te fazer bem, para a fraqueza que você está sentindo, para a anemia. Assim também, ali existem muitos anêmicos que precisam de verdadeiras injeções. Nós precisamos dessas injeções. A realidade do dia a dia, alimento sólido, é disso que é feito a igreja. Eu ia na igreja, mas o padre fez uma coisa lá, eu não gostei mais, não fui mais, eu me afastei, não vou mais, não piso mais numa igreja. Nossa, que delicadeza, como é que vai se dizer, como é delicado, não pode tocar, não pode relar, é intocável. Muitas vezes eu me entristeci, muitas vezes eu me desiludi, mas com a graça de Deus nunca pensei em sair, porque ali tem alimento. Jamais eu trocaria o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, celebrado no altar, naquele altar, por qualquer, entre aspas, profeta, por melhor que falasse, por mais versado que fosse nas Escrituras. Ainda hoje estava lendo uns artigos, não porque agora tem uma outra versão, e comparando as versões, porque agora isso aqui está falsificado, é fraco. O Espírito Santo jamais vai deixar uma pessoa. Veja, estou lendo a palavra, estou amando aquilo que ele disse aqui. Eu saí de Deus, vocês me amam porque eu saí de Deus. Jamais o Espírito Santo vai abandonar a pessoa que ama a Jesus Cristo, porque sabe, porque tem certeza que ele saiu de Deus. Então, quando eu tenho certeza que ele saiu de Deus, que ele tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito, o Verbo era Deus, e o Verbo estava junto de Deus, o Verbo é Deus, e o Verbo está na palavra que eu amo, palavra que instituiu uma igreja. Sob esta pedra edificarei a minha igreja, edificada tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Vai dizer a palavra, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, mas tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Pelo contrário, não negamos a pedra angular, a pedra fundamental. O Pedro confessou: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Só tu tens palavras de vida eterna, e fez isso iluminado por Deus, como o próprio Jesus vai dizer. Nós somos essa igreja, a igreja de Deus. Diz muito bem aquela música, na fé, na caminhada. Tantas vezes eu fui a caminhada, como é que se diz as frases, agora me esqueci, né? Às vezes não creio em mais nada, perdoa-se às vezes não creio em mais nada. Que Jesus perdoe essas pessoas que se desiludiram, que foram feridas, mas nós não estamos diante do curador de todas as feridas. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aquele que vai lá na sinagoga de Nazaré, toma o rolo do livro e vai dizer: os coxos andam, os surdos ouvem, os mudos falam. Chegou a hora da salvação, eu curo todas as coisas,
curo a depressão, cuido a desilusão, curo a desinformação. Mas é preciso amar a Jesus porque ele saiu de Deus, ele é Deus. Mesmo assim, se você pegar as religiões, olha, quem fundou o cristianismo foi o próprio Cristo, e Cristo é Deus. Veja, o próprio Deus se fez presente para instituir uma igreja e confiar aos apóstolos Pedro, como ele vai dizer no final do Evangelho de São João: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, apacenta, cuida delas, leva elas, dá comida a elas, para que elas se alimentem, para que tenham força. Então, não existe fé longe da igreja. É claro, muitas pessoas têm fé e, como os apóstolos disseram, nós cremos também. Senhor, nós vimos alguém que faz milagres em teu nome e quisemos proibir. Não proíba ninguém, deixa que o evangelho seja anunciado por tantas bocas quantas existirem, quantas puderem proclamar o nome de Deus. Deixa proclamarem o nome de Deus. Deixa fazer milagres em meu nome. Mas aqui está o centro da nossa fé. Se Deus fosse vosso Pai, vocês me amariam porque eu saí de Deus. O pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. A vida eterna. Não foi Moisés quem vos deu o verdadeiro pão do céu. O pão do céu é esse que desce do céu e dá a vida ao mundo. Dá a vida ao mundo. Esse é o pão de Deus. Então, se você pensa que a Igreja Católica é uma confeitaria, não é. E se você já viu que não é, ou que aquilo pareça uma grande salina, ou que aquilo pareça até pode comparar com o que você quiser, mas eu estou lá, é para crescer na fé, é ali que vai ser a sua luta de convivência. Você vai aprender a perdoar perdoando, você vai aprender a amar amando. A nós que estamos lá dentro, a nossa obrigação qual é? Amar um padre que é pedófilo, amar um padre que é homossexual, ou que é mulherengo, como também você já ouviu dizer que existem. Falta a eles a fé, falta a eles o poder do Espírito Santo. Se são fracos como aqueles que saíram, eu fui na igreja, mas eu me desiludi porque eu vi lá o padre fulano, ou porque eu vi aquele cara que trabalha não sei aonde, eu soube que ele fez mal, que ele roubou fulano, que ele roubou cicrano, que ele tem um amante, que ele faz não sei o quê. O que importa isso para nós? Importa se nós formos rezar. Importa se nós cremos no poder da oração, no poder do Espírito Santo. Quanto mais, entre aspas, desventuras, quanto mais acidentes, quanto mais blasfêmias eu vejo pelo comportamento dentro da igreja, tanto maior é a minha obrigação de amar. Veja, confesso a minha fraqueza, a nossa fraqueza, devemos amar muito mais. Para isso que nós estamos suplicando o Espírito Santo, por isso é que nós suplicamos a Nossa Senhora, que quando saudou Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Nós não queremos somente o Espírito Santo para falar bonito, para cantar, mas queremos o Espírito Santo para também renovar o nosso interior. É claro, queremos para cantar, para bendizer, para proclamar a palavra de Deus, mas o queremos também para transformar o nosso interior, para que quando não amarmos, Ele nos ensine a amar, Ele nos dê força para amar. Quando não amamos os nossos inimigos, Ele nos dê a força para amarmos o nosso inimigo,
para que quando vermos escândalos, nós amemos mais ainda a igreja que nós pertencemos, que falta amor nosso para que o Espírito Santo transforme. Se 2 ou mais de vós se reunirem sobre a terra, vocês que sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então nós precisamos, a igreja, as igrejas que você vê, a igreja católica, precisa de muita gente lá dentro, orando, rezando, pedindo, para que o nosso país seja salvo. Já citamos aqui 13 milhões de desempregados nesse país. Era preciso que esses 13 milhões de desempregados estivessem ali, suplicando o Espírito Santo, pedindo a transformação do nosso país. Graças a Deus tem sinais de que ele está acontecendo, mas precisamos rezar, porque o mal está querendo destruir todo o bem que se está construindo nesse país. O mal quer destruir as pessoas, as cidades, os países. O demônio quer destruir tudo. Como vai dizer, a Sagrada Escritura diz isso, ronda pelos ares procurando a quem destruir. Então nós precisamos que esses 13 milhões, não sei quantos de desempregados, estejam dentro da igreja suplicando. Claro, se tudo for melhor, eles terão emprego, mas para que eles tenham emprego, tudo precisa ser melhor, para que não haja corrupção, para que não haja desvios do dinheiro público, para que muitas coisas não aconteçam. Mas é preciso pedir ao Espírito Santo que todos sejam iluminados para combater esses males. Ainda falta muita oração. Então é preciso encher essas igrejas. E mais do que o desemprego, vejam, as profecias, se você lê o final do Evangelho de São João, de São Marcos, de São Mateus, Mateus parece que fala mais longamente, as potências do céu serão abaladas, muitas cidades serão destruídas. É isso que nós suplicamos, famílias inteiras destruídas. Como você vê às vezes a narrativa de um acidente, morreu a família inteira, ou ficou apenas uma criança de uma família, morreu pai e mãe. Outro dia, não muito tempo atrás, morreu o pai e a mãe de umas crianças. Olha que tragédia. Mas se isso nos escandaliza no sentido, nossa, ficamos impressionados, ficamos compadecidos disso, quanto mais devemos rezar pela nossa cidade. Não sabemos se ela está lá nos desígnios de Deus. Então, vamos rezar para que a nossa cidade, o nosso país, esteja nos desígnios de Deus para sermos salvos, para que Ele possa selecionar nossa cidade, nosso país, salvar muitas pessoas do nosso país, não só do nosso país, é claro, do mundo todo. O nosso amor é universal, é fraterno, nós amamos a todas as criaturas, porque todos são filhos de Deus, e o mesmo desejo que Deus tem, que quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, desse mesmo sentimento nós estamos imbuídos, porque assim Deus o quer. Então, rezemos, enchamos nossas igrejas para que todas essas catástrofes do final do mundo, para condenar aos ímpios, para selecionar, fazer a grande ceifa, para tirar todo o joio desse mundo, para que os filhos de Deus possam viver de maneira mais pacífica. É preciso muita oração, muito Espírito Santo. Então não se escandalize com nada, venha apenas suplicar para que Deus transforme o nosso mundo. É essa a nossa obrigação, o nosso compromisso é esse.
que o Espírito Santo te ilumine para que a partir de hoje você passe a tomar como sua a responsabilidade de todo o mal que existe no mundo e venha conosco suplicar piedade, Senhor, piedade para o nosso país, para a nossa cidade, para nossas vidas, para a nossa comunidade. Venha suplicar conosco. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.